Qualquer coisa você dá uma olhada, vou publicar semana que vem. Vou viajar, né? Vou deixar o material prontinho. Tá. Não, tranquilo. Aquele esquema lá, meu primeiro mandato, que foi feito, a avaliação. Meu primeiro ano de mandato, né? Dificuldades, Tranquilo. bem tranquilo, assim, bem sossegado, sem muitos, sem, como eu poderia dizer, não fugir a palavra. Não, tranquilo. Vamos lá. Não vou fazer abertura porque a gente não vai usar o vídeo, eu uso mais para depois ouvir e escrever. Tá. Fechou. Não tá pegando você, tem que pegar. Não, sim, pode ficar tranquilo. Então, o vereador Edson Souza, primeiro mandato realizado em 2021 na Câmara de Cascavel. Edson, eu queria saber assim, o que te levou a entrar na política, a chegar na Câmara de Cascavel? Como foi essa trajetória até entrar na Câmara? Matheus, primeiro um prazer estar falando aqui com vocês novamente. Eu sempre gosto de agradecer o espaço da imprensa porque eu prezo muito pela democracia e acho que a democracia é um dos melhores sistemas que a gente tem vigentes, né, e aceitáveis e tal, para que a gente possa melhorar a sociedade, melhorar a sociedade. E a imprensa tem um papel fundamental nisso. Entendeu? Em todos os momentos, mesmo quando ela faz a crítica mais dura, mais firme, ela tem, e eu sei que vocês têm esse papel e exercem esse papel aqui em Cascavel também, então obrigado pelo espaço, primeiro. Em segundo lugar, assim, minha origem é do movimento estudantil, eu sempre fui militante estudantil, sempre participei dessa militância, fui para a UniOeste depois, que me ajudou muito no crescimento tanto pessoal, profissional, mas também um crescimento de compreensão de sociedade, de vida e tal. Daí depois fui diretor do HU, que não tem como você exercer essas funções públicas sem você compreender a política e entender a necessidade da política. Então, e isso acabou me levando à condição de disputar uma eleição para vereador. Foi a primeira vez que eu disputei, consegui me eleger já da primeira vez, justamente por essa história anterior que a gente tinha. Então, eu sou filho também de pequenos agricultores, a minha família, eu nasci em Boa Vista, né? A minha família, ela saiu de lá por uma intervenção pública. Em Boa Vista, quando foi feita a usina de Salto Caxias, alagou vários terrenos, né? Esses terrenos que alagaram, eles foram indenizados, teve indenização. Mas as pessoas que moravam próximo desses terrenos não tiveram indenização. Então a minha família, a terra deles não alagou, mas todos os vizinhos e todas as pessoas que moravam lá, e a gente tinha um pequeno comércio, uma bodega e tal, lá saíram, então a gente não tinha nem para quem vender mais. Então a minha família saiu de Boa Vista e veio para Cascavel. Eu cheguei em Cascavel com 7 anos de idade, já fui morar ali no Santos Dumont. Então essas coisas todas que vai te levando a disputar a eleição, sabe? Você vai compreendendo que a política é uma maneira de você mudar a vida das pessoas. E você pode mudar para melhor e você pode mudar para pior. Então, quando a gente deixa políticos que não têm a mesma compreensão, que acham que às vezes fazer política é fazer negócio, tomar esses espaços, a gente está também se isentando e deixando esse povo tomar a frente de algo que a gente só vai fazer a crítica depois. Então o jeito de resolver isso é você se inserir na política, você entrar nela. E essa foi a escolha que eu fiz. Eu fiz a escolha de entrar na política e usar essa experiência toda, tanto experiência política de movimento estudantil, quanto experiência administrativa, quanto essas experiências de vida, para tentar mudar a vida das pessoas. Até estou com a camiseta que a gente usou na campanha. Nosso lema de campanha é esse: amar e mudar as coisas me interessam mais, que é uma música do Belchior. E é isso que a gente tentou implantar nesse primeiro ano de mandato, sabe? E você se preocupar com as coisas que às vezes não são tão vistas, como por exemplo a situação dos catadores aqui no município de Cascavel, você fazer enfrentamentos a grandes projetos, a grandes discussões, como foi a questão do lixo, a questão do transporte coletivo, como você também se preocupar com o dia a dia, de você ter um gabinete funcional, receber as pessoas, discutir os problemas centrais das pessoas. Por exemplo, nós fizemos uma discussão
muito importante, que eu acredito que vai ter um reflexo em Cascavel em toda a região, que é a questão das cirurgias eletivas. Que isso a gente já propôs lá na nossa campanha. Se você pegar o material meu de campanha, está escrito lá, acabar com as filas de cirurgias eletivas. Todo mundo, aonde eu ia, falava, isso é uma loucura, nunca vai acontecer, nunca vai ter como fazer. E nós vamos provar que é possível você chegar no fim disso. Nós já recebemos agora do Ministério da Saúde 15 milhões de reais. Então nós estamos programando e organizando e deve iniciar até fevereiro, início de março, deve começar o Centro de Cirurgias Eletiva do Hospital Universitário para alta complexidade. Com mais os pequenos hospitais da região, a gente consegue fazer em 1 ano, 2 anos, 15 mil, 20 mil cirurgias, que é o que a gente tem hoje represado. Então, se você considerar o que tem represado e o que vai entrar, você ainda mantém uma fila, mas você diminui consideravelmente. Mas em 3, 4 anos, você pode zerar essa fila, por um valor muito abaixo do que seria estimado anteriormente, somente você organizando o fluxo, dando os espaços e tal. Então, a gente pegou um mandato que foi para discutir grandes questões, a pequenas questões, ao dia a dia da votação no plenário. Então a gente tentou misturar tudo isso. Eu acredito que a gente conseguiu dar conta parcialmente assim disso. E Edson, como foi essa chegada na Câmara da gestão de um hospital que é um dos maiores do Paraná, uma Câmara de Vereadores, uma atividade legislativa? Quais foram as dificuldades encontradas nesse primeiro ano? A maior dificuldade é você compreender que você precisa dialogar muito para as coisas acontecerem. Quando você está... eu não fui só diretor do HU, eu fui chefe de gabinete da UniOeste, acho que, se eu salvo engano, fui um dos mais jovens chefe de gabinete. Eu saí do DCE e assumi a chefia de gabinete da UniOeste, que era um grande desafio assim. Fui diretor de obras também, administrei a parte de obras da universidade e fui diretor do HU, que foi com certeza o meu maior desafio assim, em termos de carreira e de vida mesmo, né? E eu fui diretor do HU, cara, porque meu pai faleceu dentro do HU. Entendeu? Então eu larguei, eu estava na reitoria, eu conduzia o HU e conduzia outras partes também da universidade, ajudava nesse conjunto, nesse grupo. Mas aí, você imagine, meu pai estava dentro do hospital e não por negligência médica nem por falta de trabalho, mas por falta de equipamento. Meu pai faleceu lá dentro. A gente não fazia, dentro do HU, a gente não fazia hemodiálise. Então ele precisava sair de dentro do hospital do internamento que ele estava, ir até a Renal Clean, fazer a hemodiálise e voltar. E para isso ele precisou fazer um catéter venoso, ele precisou fazer esse catéter. E esse catéter infeccionou. E que foi o que ocasionou a morte dele, levou ele a falecer. E eu achava um absurdo, falava, como que um hospital desse tamanho não pode ter uma estrutura básica como essa e tal. E daí a gente foi descobrindo vários absurdos e tal, e daí eu falei, eu vou tentar esse desafio para a gente corrigir isso. Então, essa parte, por exemplo, hoje o HU faz, dentro do HU, a gente faz hemodiálise, a gente faz, tem a hemodinâmica, a gente tem a ressonância, enfim, a gente conseguiu montar um projeto ali de 20 anos do hospital para a gente conseguir fazer. Então, essas questões nos movem. A diferença grande entre o legislativo e o executivo, porque a hora que você está nessas funções, você está no executivo, é que você, quando está no executivo, você tem esse poder de fazer. Eu era diretor administrativo, mas eu acumulava outras direções e outras responsabilidades. Então, eu chegava lá e falava, eu quero construir um projeto onde a gente vai ter hemodiálise dentro do hospital universitário. Era eu que decidia. Eu ia lá, eu conseguia o recurso, eu conseguia implementar e tal. Como vereador não tem isso. Eu quero fazer isso, mas eu tenho que conversar com a secretaria, eu tenho que discutir com não sei quem, eu tenho que discutir... Então, essa é a grande diferença, e esse foi o maior impacto que eu senti. Assim, você sente que você não tem o poder de ajudar a resolver, por mais que a tua ideia seja boa. É sempre uma briga muito grande para você conseguir resolver os problemas. Mas a gente vai adaptando também, você tem uma independência maior, você tem um poder de fala maior, o púlpito ali da Câmara te dá um poder grande de fala, então você pode falar dos grandes problemas da cidade e tal, e vai conseguindo ajudar a resolver. Mas eu fiquei num misto, eu fiquei na Câmara, mas continuo com o meu vínculo no HU, vínculo com a turma, não trabalho mais lá, não recebo para isso, não faço nada, mas passo todos os dias no HU para ver como que tá as coisas, para ajudar a resolver, final de ano, quando falta dinheiro, ajudar na relação do governo do estado com o HU e tal.
Então vim também para representar o hospital ali dentro, né? Inclusive, uma das partes da gente ser candidato foi isso, os vereadores, eles foram para dentro do hospital e mentiram uma série de coisas e tal, a comissão de saúde anterior, e falando sem nenhum conhecimento. Então ali a gente também tomou a decisão de dizer, nós precisamos de um representante do HU na Câmara para poder defender. Tanto é que esse ano foi só elogios pro HU lá dentro, né? Não teve gente para falar mal e tal. Então, mas a diferença central é essa, o poder legislativo, ele é muito diálogo, né? Ele é o parlamento, ele fala muito, mas o poder de executar mesmo ele não é tão grande, assim, a não ser que você tenha teus braços ali dentro da gestão também. Mas esse foi o maior impacto que eu senti, assim, é uma dificuldade, você fica agoniado, cara, assim, você quer resolver o negócio, você sabe que é bom, você imagina, o Centro de Cirurgias Eletivas, que é um negócio muito bom, é muito bom mesmo para a cidade, para a região, para as pessoas, para resolver a vida das pessoas e tal, vai fazer 4.000, 5.000 cirurgias aí por ano, tinha gente contra. Você entende? E gente do meio da saúde, com interesses, tentando desconstruir o dinheiro que a gente ia buscar. A gente buscou o dinheiro no governo do estado, foram lá tentar travar, a gente teve que ir para o ministério, daí no ministério a gente conseguiu. Aí tivemos que fazer toda uma articulação administrativa para conseguir receber esse dinheiro antecipado desse ano, para a gente poder executar agora em 2022. Então assim, uma mexida grande, assim, né? Mas faz parte do jogo também. Então, a partir disso que você falou, a gente pode definir que suas principais bandeiras hoje na saúde e os servidores? Meu principal vínculo é o serviço público. Assim, eu sou defensor de mais Estado, não de menos Estado. Eu sou de esquerda, meu posicionamento é de esquerda, e eu deixei isso claro no primeiro dia que eu entrei na Câmara de Vereadores. Eu sou um vereador que vem com posicionamento. Eu não venho fingir para as pessoas algo que eu não sou. Eu sou de esquerda, tenho um posicionamento de esquerda, fui filiado quase 20 anos no Partido Comunista do Brasil, sou comunista por convicção, tenho toda essa compreensão política, apesar de ter sido eleito pelo MDB, né? Então eu defendo mais Estado, não menos Estado. Então, por consequência, eu tenho que defender o serviço público como um todo. E você não tem um serviço público de qualidade sem os servidores públicos. Então, você precisa ter uma defesa clara dos servidores públicos. Então, você defende melhores salários, melhores condições, porque isso vai gerar um melhor atendimento para a população. É o dinheiro de todos voltando para eles em forma de serviço. Então, isso eu defendo no geral. Os servidores, o serviço público e, por consequência, por história de trabalho, a área de educação e a área de saúde, né? A área de saúde, as minhas experiências de trabalho dentro da área de saúde, as minhas relações dentro da área de saúde e a minha formação com o dinheiro público, né? Dentro da área de saúde, me permite hoje eu ser um dos quadros que consegue entender toda a rede de saúde, tanto do município quanto da região. Então eu tenho que usar isso no mandato. Eu tenho que chegar lá e dizer, olha, está errado aqui, a gente tem que tentar ajudar assim, a gente tem que construir um trabalho mais de rede. Então na área de saúde, tanto de defesa dos servidores da saúde, quanto do atendimento à população direto na área de saúde, a gente dedicou boa parte do nosso mandato esse ano. Como você pauta essas matérias na Câmara, tanto para os seus assessores, como indicações, projetos de leis, requerimentos? Como é feita essa pauta? Cara, eu vou te falar, projeto de lei a gente faz para o município. O meu vínculo na área de saúde é mais até com o Estado. Então eu faço muito a relação dos instrumentos de saúde para solucionar os problemas. Então, mas é diferente, por exemplo, assim, o papel do vereador, que se compreende mais a senso comum na área de saúde, é o quê? O cara está lá na UPA, precisa de uma vaga, ele liga e fala, olha, tem o Edson que é do HU, eu preciso de uma vaga no HU, vou ligar para o Edson para pedir no HU. Isso a gente faz de uma forma muito educativa quando ligam para a gente fala, ó, não pode ter um atendimento privilegiado para ninguém. O sistema tem que funcionar para todos. Se o sistema funcionar, você não vai ficar muito tempo dentro da UPA, entendeu? E assim como você quer atravessar a fila, todos os outros também querem
querem atravessar a fila. Então, se eu for atravessar a fila para você, o outro vai tentar atravessar com o outro e tal, e não vai ter mais fila. Então, nós precisamos organizar a fila e a gente tentar fazer, e a gente faz isso de uma forma muito didática. Assim como também tem os erros. Às vezes na UPA, tá super lotado. O cara vai lá e coloca no prontuário dele lá determinada situação, que não é o caso daquele paciente. O paciente está pior do que aquilo de lá. Mas o que o regulador avalia é o quadro que ele escreveu. O regulador não está lá dentro da UPA, ele não sabe qual que é o problema real dessa pessoa. Então a gente também ajuda nisso, fala, olha, liga para o regulador e fala, dá uma olhada que o caso está mais grave, estão passando. Aí o regulador vai lá e olha, faz. Então a gente constrói muito essa relação. E a relação, que é o maior desafio, é da gente construir uma rede de atendimento da saúde, tanto a saúde básica, da atenção básica, quanto dos exames de alta complexidade. Nós temos mais de 60 mil pessoas em Cascavel que precisa de exame de alta complexidade. Mas o que adianta também ele ter a consulta e ter o exame e ele não conseguir fazer a cirurgia? Então nós precisamos completar esse ciclo. Ele tem a consulta, ele tem os exames dele e ele pode fazer a cirurgia caso seja necessário ou vai fazer o tratamento dele caso seja necessário. Então, a gente atua muito nessa lógica de tentar trabalhar e organizar a rede como um todo, mas eu dou muito pitaco, eu ligo na UPA, tento conversar, a gente levantou a bandeira de discutir a questão da carreira dos servidores da saúde do município, porque é uma bagunça assim, a carreira dos servidores, é muito, muito ruim, às vezes o cara não se sente motivado para ter uma formação a mais, para ter um curso a mais, porque na carreira não tem nenhuma previsão disso para ele. A carreira dele é igual à carreira de todos os outros. E o trabalhador da saúde ele é diferenciado. O jeito dele trabalhar é diferenciado. Vou te dar um exemplo. Tem motorista, tem ambulância, vai buscar uma pessoa em Curitiba. O médico recebe hora extra e recebe outros plantões e outras questões. O motorista não recebe. Entendeu? Então, por quê? Sendo que está saindo, os dois estão se deslocando do município e estão indo até Curitiba, porque não tem previsão de lá. Então precisa incluir isso na previsão, precisa dar um sentido, o cara precisa entrar na carreira da saúde, ele, aqui é o meu início e aqui é o meu final, aqui eu tenho condições, e ele saber isso, claro, sem precisar de acordo político, sem precisar de vereador, sem precisar ser amigo do prefeito, qualquer coisa assim, dependendo apenas da construção que ele vai fazendo ali da carreira dele mesmo e que seja justo para todos. Então, a gente levantou essa bandeira também, estamos brigando, até entrei na justiça para garantir que eu entre na comissão, a gente fez enfrentamento ao secretário, tivemos uma discussão pesada, eu e o secretário numa das reuniões, assim, bem pesada mesmo, assim. Então, a gente fez vários desses enfrentamentos. E a minha assessoria me acompanha nisso. Assim, a minha assessoria são pessoas que construíram politicamente junto comigo nesses 20 anos. Assim, eu não peguei uma assessoria por acaso. São pessoas, além de meus amigos, são pessoas que dividem os mesmos pensamentos que eu. Então a minha assessoria é uma assessoria posicionada, assessoria de esquerda, uma assessoria que tem história, assessoria que quer também ajudar a resolver o problema das pessoas, sabe? Que também tem o mesmo desejo. Eles não estão ali pelo emprego, eles estão ali porque a gente quer construir um mundo melhor. Entendeu? É muito isso. A gente divide esse sonho faz muito tempo. E desse sonho virou um mandato, né? Virou um mandato e talvez vire outros e talvez eles assumam essa posição. Então a gente vai formando um grupo político, né? Para isso. Mas eles me acompanham nisso há muito tempo e trabalham mais que eu, inclusive. E nas outras áreas, como você faz a pauta? No caso da educação, que você falou que defende também, outras áreas que, por exemplo, a população te pauta. Cara, eu recebo muita coisa, porque a hora que você vai começando a resolver as situações, vai surgindo muitas coisas. Então, nós temos uma atuação na área da agricultura familiar, a gente tem uma atuação pelo histórico, eu fui apoiado por parte do pessoal do IDR, por parte de cooperativas dos pequenos agricultores, eu tive um apoio, inclusive é um grupo que eu estou devendo mais atuação junto com eles, o pessoal da feirinha, a gente está tentando reorganizar o estatuto deles, organizar para buscar recurso também para eles montarem, a gente tem uma atuação com o pessoal, nós tem uma cooperativa do pessoal da pesca,
aqui em Cascavel. São 45 pequenos agricultores. Nós conseguimos, acho que 1 milhão e 800, 2 milhões de reais para equipamentos para eles, para a gente conseguir organizar eles. Estamos tentando ver se a gente consegue trazer para cá um abatedouro e uma cooperativa para comprar esse material deles também. Eu tenho uma atuação junto com a cooperativa do leite aqui do município. A gente está tentando brigar com a secretaria para fazer a compra do leite desses pequenos agricultores. Por exemplo, o HU já compra, a gente já conseguiu negociar com eles, eles já fazem essa compra também. Então a gente vai pautando, os catadores, as cooperativas dos catadores vieram nos procurar para a gente também fazer a representação política deles nesse momento. Por exemplo, a gente vai discutir o contrato do lixo agora. A gente tem lá dentro desse contrato a coleta seletiva. Hoje eles já fazem a coleta seletiva com os caminhões deles, com essa estrutura deles e tal, e eles não recebem por isso. Olha o absurdo que é. Vamos dizer que tem 1.200 Big Bag, que é aquele sacão grande e tal da coleta seletiva, que é por isso que eles vão medindo. Desses 1.200 que é recolhido no mês para uma determinada cooperativa, eles recolhem 800 e a empresa recolhe 400. E vai lá e entrega para eles os 400. Então, os 1.200 ficam com eles para eles fazerem a triagem, fazer a separação. A empresa recebe 100% do dinheiro da coleta. Eles coletam mais que a empresa e eles não recebem nenhum centavo pela coleta. Daí, o desgaste do caminhão, combustível, todas as coisas, é eles que pagam. Entendeu? Não é justo. Não é justo isso daí. No final agora de dezembro, nós tivemos cooperativas que no rateio pagaram R$350. Deu R$350. Qual que é a família que sobrevive com R$350? Então não tem como a gente dizer que a gente quer um mundo melhor se a gente não começar brigando junto com essas pessoas. Não é nem brigando por eles, porque eles também têm que se organizar e têm que fazer a luta política, mas é brigando junto com eles, é dando vazão para o que eles falam. A gente organizou um encontro agora em dezembro que nós reunimos em torno de 200 pessoas, e desses 160, 170 eram catadores, eram pessoas que estão organizadas, são pessoas que precisam disso daí. Então a gente está brigando para que nesse novo contrato do lixo eles sejam incluídos. A gente precisa que eles sejam incluídos nesse contrato, que esse dinheiro da coleta seletiva seja pago para eles, como já é feito em todos os outros municípios. Foz do Iguaçu era o último que não tinha e agora passou já para ser para os catadores também, para as cooperativas dos catadores, né? Então, isso são brigas que a gente vai pegando no decorrer do caminho. A gente tem o pessoal do artesanato, também a gente está tentando organizar eles em formato de cooperativa também, para que eles possam estar exercendo esse trabalho e com o poder público auxiliando eles possam ter uma independência financeira, possam conseguir resolver. Então, assim, é muita demanda. O nosso gabinete pegou muita demanda, assim, de todos os lados, de todos os campos e tal. A gente assumiu também a tesouraria da Camop, de representação dos vereadores na região. Então foi um ano muito intenso, assim, de muita intensidade que a gente conseguiu desempenhar o trabalho, né? Mas as demandas vão surgindo, o pessoal liga, tem gente que me liga para dar opinião, eu não sei nem quem é a pessoa, tipo, o cara me liga, eu briguei muito na pandemia contra algo que eu acho um dos maiores absurdos dos últimos tempos do país, que é esse negacionismo. Referente à questão da vacinação, a negação da Covid, a gente brigou muito, assim, briguei politicamente, porque a gente precisava se posicionar contra isso e brigamos também na estrutura pública. Quando a gente chegou e saiu a Covid-19, realmente começou toda aquela confusão da Covid-19, o HU estava em Curitiba. E os meninos do HU, os diretores do HU, eles chegaram e perguntavam qual é o hospital que tem disposição de atender e tal. E eles já levantaram a mão, falaram, nós. Quando eles voltaram para cá, reuniu todos nós, reuniu o reitor da UniOeste, eu fui, todo o nosso conjunto, para a gente sair de 19 leitos de UTI para a gente ir para 80 leitos, 90 leitos de UTI. Isso, para você fazer ideia, a gente chegou... 70 foi só Covid, né? Chegou 73, eu acho que ficou Covid por um tempo. 3 ele nem recebia, tinha o leito, mas nem recebia. Mais os 19 que tinha lá nas coisas. Então, ele baixou aí 90, quase 100 leitos de UTI. Isso é um crescimento em 2, 3 meses ali do que você não cresceu nos últimos 60 anos, nos últimos 30 anos, 40 anos, entendeu? É um negócio absurdo a estrutura que você tem que montar. Eu estava lá, eu não estava na Câmara, eu
estava lá dentro do hospital, estava ajudando a pensar. Então, essas ações a gente foi fazendo em todos os momentos. Aí posso te citar uma série de outras coisas, mas quando eu me posicionava contra a questão do negacionismo, dizendo, olha, nós precisamos cuidar, a gente precisa do lockdown. Eu fui o primeiro, acho que o único, não, depois a Lilian também defendeu, mas fui o primeiro vereador que chegou na tribuna e falou, gente, não dá, eu estava acompanhando o sistema de saúde inteiro, eu estava acompanhando tudo que estava acontecendo, eu sabia, já não tinha mais jeito de falar, tem que fechar a cidade. Foi um caos, que daí aí veio aquele louco do Santos me batendo, veio os caras chamando, ele está falando isso porque é comunista, está falando que não sei o quê, aí vira uma confusão, né? O pessoal do comércio começando a me ligar, falando um absurdo, porque você não depende do comércio, porque não depende disso e tal. E a gente foi sincero, eu não fugi de nenhuma conversa. Por exemplo, um comerciante me ligou, eu fiquei no telefone com ele, eu nem sei quem é, eu não conheço ele, mas eu fiquei no telefone com ele quase 2 horas, a gente conversando sobre isso. Ele falou, porque eu vou falir, porque eu vou não sei o que e tal. Eu falei, cara, eu acho que você vai sofrer. Mas você vai sofrer de qualquer jeito, porque as pessoas não vão estar saindo, não vai ir lá para comprar no teu comércio. Então é melhor você fechar agora, fecha por um tempo agora e depois a gente vai reorganizando. Ele falou, eu vou falir. Eu falei, você pode, infelizmente eu acho que é um risco que você vai correr e você pode até falir, mas você vai estar vivo, a tua família vai estar viva, entendeu? Se morrer, não tem mais volta, não tem mais retorno, não tem mais condições e tal. Resultado, no outro dia ele me ligou e falou, eu sentei, conversei com a minha família, a gente decidiu que nós vamos fechar por conta, entendeu? Então, assim, também tem o efeito, mas eu apanhei muito, né? Nesse período, quando eu fui defender publicamente o lockdown e fechar a cidade, foi cacete para todo lado, rádio, TV, jornal, dando cacete, mas era uma posição que era verdadeira e que era necessário, e se mostrou logo para frente necessário, tanto é que precisou fechar e tal, e foi ali que a gente foi diminuindo os índices da Covid-19, né? A gente foi diminuindo e tal um pouco e deu um respiro para os hospitais, que daí conseguiu organizar a estrutura para os hospitais começar a atender mais as pessoas e tal. Então foi um ano bem intenso, assim. E como você analisa esse seu primeiro ano de trabalho, no geral, tanto nessas demandas como na demanda prática, que é a documentação, essa demanda dentro da Câmara? Cara, eu estou entre os vereadores que mais fez indicação, mais fez projeto também, mas eu estou ali, não sei exatamente, eu não conto muito isso, né? Eu vou fazendo mais por necessidade. E boa parte das indicações que a gente resolveu, a gente nem fez ela formalmente. A gente ligava, ia lá e conseguia resolver. Mas eu acho que na parte administrativa nós fomos bem, tá? A gente conseguiu se estruturar bem. Na parte política, o nosso mandato representou quem a gente veio representar. Entendeu? Porque tem uma história que político representa toda a sociedade. Não, eu não concordo com essa lógica. Eu represento um segmento, por exemplo, eu não represento bolsonarista. Eu não tenho o pensamento deles, eu não tenho a mesma lógica do que eles defendem. Ao contrário, eu faço um enfrentamento a essas ideias. Entendeu? O negacionismo, eu não represento isso daí. Então não importa nem se o cara votou em mim ou não votou. Eu não represento essa lógica. Eu tenho um segmento e eu tenho uma lógica do o que eu vou representar lá. Então, nesse sentido de representar as pessoas, de representar os segmentos que eu me propus, a gente foi bem, a gente conseguiu fazer no sentido de plenário, acho que a gente conseguiu se desenvolver bem dentro do plenário. Estou entre um dos vereadores que mais fala, mais se posiciona, mais tem esses posicionamentos. Entre os vereadores começamos com uma relação meio difícil, mas no final do ano está muito boa a nossa relação entre os vereadores também, a gente conseguiu avançar, mas sempre tem aquele sentimento de que você poderia fazer mais e deveria ter feito mais. Sempre tem aquilo que você não fez, como por exemplo eu estava te falando da agricultura familiar. Eu acho não, eu tenho certeza, eu poderia ter feito mais e deveria ter feito mais nessa área, porque era um posicionamento, por mais que foi um ano de pandemia, foi um ano bastante difícil para todo mundo, a minha área de atuação é a saúde, onde foi mais exigida, dava para a gente fazer mais nesse segmento. Dava para a gente fazer mais na área da educação. Eu quero pegar a representação também para discutir a educação infantil. Eu acho importante, eu sou pedagogo de formação. A minha formação é em pedagogia. E eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem em Cascavel é essa questão da educação infantil, que é um direito.
e é um direito não da família. Você não tem a educação infantil para o pai poder trabalhar ou a mãe e poder trabalhar, não é por isso. A gente tem que ter educação infantil porque é um direito da criança. De criança tem o direito de começar a aprender como todos os outros. Não pode ser só a criança que tem as condições financeiras de pagar um professor privado, uma estrutura privada ou alguma coisa assim que tem esse direito. O conhecimento é de todos, então a gente tem que dividir entre todos e o poder público tem que assumir isso como seu. Então, educação infantil é direito de todos. Então, não é vaga de creche só para ir trabalhar, não é vaga de CMEI e tal, só para ir trabalhar. Então, a gente quer assumir também esse segmento. A gente não conseguiu fazer essa discussão com esse segmento. Eu quero aproveitar a UniOeste para isso. A UniOeste é um instrumento muito grande. Entendeu? Ela tem muita coisa lá dentro que poucas pessoas conhecem dentro da universidade. Ela tem mais de 600, 700 projetos de extensão. A gente precisa dar essa vazão e vincular isso com o poder público municipal. E eu não tenho dúvida que isso vai ajudar a melhorar. Então, é algo que eu acho que a gente poderia ter tido uma atuação um pouco melhor. Então, por mais que eu esteja feliz e acho que a gente tenha dado uma intensidade boa nesse primeiro ano de mandato, a minha expectativa era de fazer mais, de conseguir fazer mais, de conseguir executar mais. Eu tenho entendimento que a gente deveria ter articulado melhor, por exemplo, a questão da emenda impositiva, entendeu? Que foi algo que não passou, faltou esclarecimento também da nossa parte, a gente explicar também para os vereadores o que é a emenda impositiva, o que isso dá de impacto real no trabalho do vereador, na representação do vereador. São várias ações que talvez a gente pudesse ter feito um pouco mais. Então tem um sentimento assim, não é de frustração, porque o mandato acho que foi bom nesse primeiro ano, mas de que a gente poderia fazer um pouco mais. Você vai voltar para ter emenda impositiva neste ano? Eu não cheguei nem a apresentar, né? Porque a gente até tinha as assinaturas para apresentar, mas a gente não teria voto para aprovar. Então, preciso de 2/3. Então, quando eu senti que a gente tem 14 votos, que é o que precisa, aí eu acredito que esses 14 vereadores apresentam junto comigo e tal. Eu estarei entre eles. Mas a ideia é essa, a ideia é a gente ir discutindo com os vereadores e a gente chegar num impacto de que a gente tem os 14 vereadores ali para votar favorável e a gente consiga aprovar a emenda impositiva, que eu acho que é um bom instrumento para o vereador. É um bom aprendizado ali, você consegue resolver coisas mais imediato. Por exemplo, daria ali 800 mil a 1 milhão de reais para cada vereador que ele pode estar indicando dentro da cidade o que fazer. Eu tinha clareza do que era a minha indicação quando eu fiz esse trabalho, que era um equipamento de litrotripsia, que é um equipamento que agora a gente conseguiu através de uma emenda parlamentar do Frangão, que vai ir para o HU para fazer aquela cirurgia da quebra na pedra no rim. A pedra no rim, na vesícula, enfim, a gente vai fazer no HU. Hoje, o pessoal de Cascavel sai daqui de Cascavel, vai até Curitiba para fazer esse procedimento. E é um absurdo, se você pegar os números das UPAs, 20, 25% dos internamentos da média de 1 dia a 5 dias, são pessoas que têm esses problemas. Entendeu? Que tem essas dificuldades e não consegue fazer. Então, se a gente conseguir fazer essas cirurgias, que são cirurgias de alta complexidade, mas não são cirurgias que exigem um internamento depois, que o cara tem que ficar ocupando um leito hospitalar, então você pode fazer tipo puta do mutirão, assim, que é um pouco a ideia, assim. Eu já vou te antecipando o que a gente está pensando para isso. A gente quer comprar o equipamento e fazer um mutirão assim gigante, 1 mês, 2 meses só, pauleira, só quebrando pedra no rim do povo e tal, para dar uma qualidade de vida para essas pessoas, né? Mas aí você acha que essa emenda impositiva não foge um pouco da demanda do vereador, que seria Tem um conflito. Tem um conflito entre executivo e legislativo. Esse é o primeiro que me levantei isso, inclusive, que eu acho que é o argumento mais inteligente que tem contra a emenda impositiva, inclusive. Existe um conflito entre o papel do legislador e do executivo. E esse conflito ele é real. Mas, ao mesmo tempo, ele também cria uma independência do poder legislativo. Então, ele também cria a independência do vereador para o vereador poder votar. Porque hoje já tem essa troca. Essa troca já existe. Se você é base do governo, você vai lá e você consegue executar as obrinhas onde você indica e tal. Se você não é base do governo, é difícil. Você já sofre talvez um pouco mais. Isso não é em Cascavel, isso é em todos os lugares e tal. Então, a emenda impositiva te dá uma liberdade um pouco maior, então que eu acho que é superior a esse conflito existente.
porque já na prática ela já existe essa indicação. Mas existe um conflito nisso. Mas já é lei, está aprovado, está tudo certo. Né? Talvez o conflito exista antes ainda disso na elaboração dessa previsão das indicações, né? Mas isso você resolve, porque você tem as emendas que você pode fazer já, tanto no PPA quanto a LDO, você tem as indicações que se consegue fazer ali dentro, mas nem sempre essas indicações são executadas. Com a emenda impositiva, ele é obrigado a executar. Então a emenda impositiva seria 50% dela é obrigada a ir para a saúde. Então vai ter que indicar, o vereador vai chegar lá, o vereador que é do bairro do 14 de novembro, vai pegar esse dinheiro e vai injetar no posto de saúde do 14 de novembro, vai injetar ali na área de saúde que seja próximo dele, vai ter isso. Tem essa relação também política, né? Mas eu acredito que é um instrumento bom para o legislativo. Ele é um instrumento que dá uma liberdade para o legislativo e tira um pouco desse clientelismo entre legislativo e executivo e permite que todos os vereadores consigam pensar políticas para suas áreas, né? Por exemplo, eu pensaria para a minha área, da área de saúde, pensaria para a área de educação, seria algo mais nesse sentido. Qual a previsão para a produção, não só legislativa, mas produção do Edson em 2022, da equipe do Edson? Cara, deixa eu te falar. Pretende melhorar, fazer, ajustar, diminuir? Esse é um ano de conhecimento de como funciona também a Câmara. Esse foi um ano para isso. Eu acho que a gente executou muita coisa em cima disso. Mas, primeiro, não muda nossos posicionamentos continuam sendo posicionamentos em defesa do povo trabalhador. Vai ser um ano eleitoral, então a gente vai ter um ano que pode definir o futuro do nosso país. Então não tenha dúvida que eu vou estar posicionado, já estou na verdade, eu vou fazer campanha pro Lula, vou pedir voto, vou pra rua, vou apanhar pra caralho na cidade por causa disso, mas tem que ter esse posicionamento. Então a gente tem que chegar e dizer, por que a gente vai fazer isso, por que nós vamos fazer, ajudar a esclarecer nesse sentido. Então vai ser um ano que vai ter muita pauta nacional, vai estar em voga. E eu gosto de discutir isso, porque eu não acho que a gente é um pinguinho separado do resto do país, né? A gente faz parte de um conjunto todo. Então, o sofrimento que o cara tem aqui, morando na periferia de Cascavel, é o mesmo sofrimento que o cara tem morando na periferia da Bahia. Então, quando você pensa política nacional, você tem que ter essa lógica, né? Que você vai ajudar a resolver as dores de toda uma população, né? Não só de um. Então, vai ser um ano muito pautado por isso. Então, e a gente vai posicionar, e já tem posicionado sobre isso. Vou para a campanha do Lula. Mas é um misto muito esquisito, sabe? Eu vou para a campanha do Lula e vou estar também na campanha do Ratinho. É um negócio doido isso, entendeu? De você conseguir contemplar isso. E eu vou ter que explicar isso para os meus eleitores, eu vou ter que explicar isso para toda a cidade, enfim, porque parece contraditório. Na nossa lógica não tem essa contradição, mas nós vamos ter que explicar como nós vamos fazer isso, como que vai ser essa discussão. Tem deputado federal, tem estadual, enfim, tem uma série de questões e assim, o que pode esperar de mim? Que eu vou ter posicionamento, diferente da onde seja, eu vou defender e vou tentar esclarecer o porquê que estou me posicionando daquele jeito. Né? E a representação dos segmentos. A gente quer avançar para a área da educação, para a área aí da educação infantil. A gente precisa apresentar mais alguns projetos, nós estamos escrevendo uma série de projetos, a gente precisa atuar. E esse primeiro ano, nós demos não uma folga, mas a gente deu um tempo de um ano para conhecer o Sistema Municipal de Saúde. Para daí a gente poder sentar e a gente poder indicar interferências, fazer discussões e tal. Então você vai ver muito a gente atuando na área de saúde, específico, indicando mesmo, nós precisamos melhorar o número de equipes de saúde da família. Por exemplo, nós falamos isso para a prefeitura já, precisa aumentar o número de equipes de saúde da família. Nós precisamos dar condições administrativas para os postos de saúde, eles não têm essa condição administrativa. Nós precisamos melhorar a dinâmica da Secretaria de Saúde. Então a gente vai ter uma atuação muito forte na área de saúde, tentando melhorar os pontos que a gente acha que são os gargalos aqui do município, tentando pensar aí uma rede de saúde. Ontem mesmo eu propus isso para o prefeito, falei, sentar todo mundo. Sentar toda a região, sentar a 10ª regional, os hospitais que a gente tem aqui na região, o privado, o público, enfim, a gente pensar todo mundo para a gente pensar um trabalho de rede
na área de saúde aqui na região como um todo. Então a gente vai ter muita atuação nesse formato. E não tenha dúvida que vai surgir muita confusão, porque a hora que você vai começando a fazer, e um trabalho de fiscalização, que a gente fez um trabalho de fiscalização, mas demonstrou pouco esse trabalho. Pode ver lá.